No mundo hoje existem cerca de 2 bilhões de pessoas que se identificam como cristãs, isto é, seguidoras de Jesus Cristo e, obviamente, crentes em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Afinal, é ali que estão registrados e compilados os ensinos e a história de Jesus Cristo. Mesmo que muitos divirjam entre si quanto à interpretação bíblica que se adote, ainda assim, a Bíblia continua sendo, ainda que teoricamente, a norma obrigatória de todos os que se dizem discípulos do homem de Nazaré. Contudo, pesquisas recentes indicam uma constrangedora incoerência entre essa autoidentificação cristã no Ocidente e sua relação com a Bíblia Sagrada. Mesmo possuindo uma maioria assumidamente cristã, o lado ocidental do planeta mostra-se pouco comprometido com os ensinos bíblicos. O Instituto Barna de Pesquisa, sediado em Greendale, Califórnia, entrevistou um grande número de pessoas em diversos países das Américas, Europa e África, perguntando-lhes se normatizam seu comportamento pela Bíblia ou por uma filosofia de vida não cristã. Dos que responderam à pergunta, apenas 25% disseram possuir uma filosofia bíblico-cristã de vida. 24% se identificaram como não cristãos e 51% disseram não ter nenhuma filosofia de vida. Quando o assunto foi o conhecimento da Bíblia, pergunta destinada apenas aos que se diziam cristãos, aí o resultado foi ainda mais assustador. 93% responderam ter uma ou mais Bíblias em casa, mas apenas 12% leem a Bíblia todos os dias. 38% disseram recorrer à Bíblia no momento de obterem ajuda ou encorajamento, mas 42% afirmaram não concordar com a ideia de que a Bíblia é a legítima palavra de Deus completamente correta em seus ensinos. Sobre o conhecimento bíblico das pessoas, 69% dos entrevistados criam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga estava nos evangelhos. 48% achavam que o livro de Tomé era parte do Novo Testamento e 58% não souberam dizer quem pregou o Sermão do Monte. Somente nos Estados Unidos, existem mais de 150 denominações protestantes e pelo menos 350 mil ministérios independentes que não fazem parte das chamadas igrejas tradicionais. Some-se a isto um adicional de 23 mil igrejas católicas e você terá uma das maiores franquias de todos os tempos, maior do que qualquer rede de pizzarias ou fast food espalhadas pela América do Norte. O que então estaria acontecendo com a religiosidade do mundo ocidental? O escritor Frederick Rudolph, no seu livro The American College and University, afirma que os primeiros protestantes puritanos, estabelecidos na colônia de Plymouth Rock, fundaram os alicerces do sistema educacional americano para dar ao povo uma educação cristã baseada na Bíblia Sagrada. Foram eles, aliás, que fundaram em 1636 a famosa Universidade Harvard, que seria originalmente uma escola cristã dedicada a sustentar as verdades bíblicas. Curiosamente, a Carta Constitutiva da Fundação de Harvard, redigida em 1644, e o brasão que marca a sua identidade, declaram a sua confissão cristã. Diz a carta: todos precisam considerar o conhecimento de Jesus Cristo, que é a vida eterna, como o objetivo maior da sua existência e de seus estudos acadêmicos. E não foi somente Harvard que teve um começo bíblico cristão. Estima-se que das primeiras 119 escolas de ensino superior fundadas nos Estados Unidos, 87 delas tinham como finalidade educar a juventude na sua fé cristã. A maioria das faculdades mais importantes da costa leste americana foram, de fato, estabelecidas como escolas cristãs de ensino, o que inclui nomes famosos como Princeton, Yale e Columbia. De acordo com o Dr. Rudolph, mais de 25% dos primeiros 1.855 graduados dessas universidades se tornaram missionários ou ministros do Evangelho. Mas o cenário mudou radicalmente, mesmo no país alicerçado nos princípios protestantes de sola escritura ou somente a Bíblia como regra de fé. Os muitos ataques oriundos especialmente de teólogos racionalistas europeus intentaram lançar por terra a credibilidade na palavra de Deus. Especialmente na Alemanha, onde muitos críticos sustentavam ideias como aquela que ficou conhecida como a hipótese documentária. De acordo com ela, não foi Moisés o escritor do Gênesis e dos demais livros do Pentateuco tradicionalmente atribuídos à sua autoria.
A hipótese documentária sustenta que os diferentes nomes usados para designar Deus que aparecem no Gênesis, Elohim, Yahweh, Adonai, etc., apontam para vários diferentes escritores de diferentes épocas que não tinham a menor intenção de escrever uma história real, mas sim uma novela sem fins realísticos. E mais, esses livros, segundo os críticos, seriam escritos ou compilados apenas depois do 9º século a.C., portanto, muito tempo após os eventos neles apresentados. Eles afirmavam categoricamente que algumas passagens, como os capítulos iniciais do livro de Números, Números capítulo 1 até o capítulo 10, tecnicamente chamados de documento sacerdotal, não teriam sido escritos senão após o cativeiro babilônico, que terminou em 539 a.C. O seu autor, portanto, teria sido Esdras, e não Moisés, cuja historicidade nessa altura já estava fortemente questionada. Embora não houvesse nenhuma evidência concreta para embasar estes pronunciamentos, eles se tornaram o elemento central de muitos comentários bíblicos produzidos na Europa e também nos Estados Unidos. Mas em 1979, o arqueólogo israelense Gabriel Barkay descobriu um túmulo perto do Vale de Hinnom. Esse minúsculo adorno de prata descoberto no túmulo, cuja imagem você vê em sua tela, continha antigas letras hebraicas que foram cuidadosamente restauradas e analisadas por modernos métodos laboratoriais de paleografia. O objeto foi datado com segurança em pelo menos 650 anos antes de Cristo, ou seja, bem antes do início do cativeiro. Isto aparentemente não teria nada de extraordinário, não fosse a decifração das letras hebraicas impressas que sacudiu as bases do mundo acadêmico. Tratava-se da bênção sacerdotal de números 6, 24 a 26, com o nome sagrado de Deus Yahweh, perfeitamente escrito em 3 diferentes linhas. Para muitos críticos, esta porção do Pentateuco era parte daquele suposto documento sacerdotal que mencionamos e, portanto, não poderia ter sido escrito antes do cativeiro babilônico, porque, segundo pensavam os críticos, foi somente a experiência do exílio que propiciou a sua composição. Mas, como se vê, bastou um pequeno adorno cunhado por um antigo e anônimo artesão para mostrar que, novamente, os críticos é que estavam errados. O amuleto era de uma época que os descendentes de Davi ainda estavam no poder. E a essa altura, isto é, no período do primeiro templo, o texto já era conhecido do povo. A hipótese documentária, é claro, foi obrigada a sofrer algumas revisões e até hoje é notória a falta de consenso entre os especialistas do método crítico sobre onde começam e terminam as tais fontes documentárias que se pressupõem estariam elencadas na compilação do Pentateuco. Pena que ainda insistem em manter o erro. Como bem concluiu Edward Mack, ex-professor do Union College da Virgínia, Estados Unidos, a variedade de opinião é tão grande na atualidade que não se pode mais falar em crítica, mas, em realidade, em críticas do Velho Testamento. A unidade dos críticos ainda é um sonho. Talvez o maior problema com esta visão crítica da Bíblia, comumente chamada de minimalista porque aceita o mínimo e rejeita a maior parte do conteúdo bíblico, estaria na falta de comprometimento moral e espiritual que a acompanha. Afinal, se tudo não passa de um mito, como podemos ter certeza das promessas de salvação feitas por Cristo? Como podemos acreditar em Deus e num Deus que um dia destruirá para sempre o pecado e a maldade, se tudo no passado não passa de uma mitologia? E por falar em pecado, como ter certeza do certo e do errado, se não podemos crer nem na historicidade daquele que nos transmitiu as suas leis? Talvez seria interessante mostrar uma comparação acerca do que aconteceu na sociedade americana, talvez em parte como resultado dos passos que muitos dos seus teólogos e intelectuais começaram a dar, migrando da fundamentação bíblica para o racionalismo europeu. Embora não apregoasse uma filosofia necessariamente bíblica, mas antes materialista, o filósofo inglês Thomas Hobbes já havia anunciado no século XVII os resultados de uma perda gradual da autoridade religiosa. Ele diz: nada de artes, nada de cultura, nada de sociedade e, o que é pior, o medo perene e constante, o perigo da morte violenta e uma vida humana marcada pela solidão. Vida pobre, sórdida, animalesca e curta. Tragicamente,
A sociedade americana foi vítima desse prognóstico feito por alguém que nem sequer era um profeta. Só para você ter uma noção do contraste, saiba que em 1830, um respeitado jurista francês chamado Alexis de Tocqueville partiu para os Estados Unidos numa missão acadêmica e, ao mesmo tempo, político-diplomata. Ele estava realizando uma pesquisa junto ao sistema penal americano com o fim de descobrir por que havia tão poucos crimes e tão poucas prisões nos Estados Unidos. Junto a outro jovem jurista chamado Gustave de Beaumont, Tocqueville partiu para os Estados Unidos e aportou em Newport, Rhode Island. Ele chegou ali no dia 9 de maio de 1831 e, durante os 11 meses seguintes, ele e seu companheiro fizeram um longo percurso de 7.500 quilômetros dentro do território americano, passando por 18 dos 24 estados que então compunham a União. Eles percorreram de Nova York ao Canadá e dali até o sul, a Nova Orleans. Das margens do Mississippi, rumaram depois para o norte, para Washington, D.C., e dali de volta para Nova York, onde tomaram um barco para a França em 20 de fevereiro de 1832. No caminho, eles entrevistaram até 2 ex-presidentes americanos. Após esses vários meses de estudo, Tocqueville publicou em 1840 o seu famoso livro intitulado A Democracia dos Estados Unidos, que foi traduzido para vários idiomas, inclusive o português. Nesta obra, ele, após aludir à importância da religião para a democracia de um país, dá o seguinte testemunho: eu procurei pela grandeza norte-americana em seus pontos amplos, em seus extensos rios, em seus campos férteis e nas suas florestas sem fim. Mas ela não estava lá. Procurei nas minas cheias de riqueza, no seu vasto comércio mundial, no seu sofisticado sistema de escolas públicas e nas instituições de ensino superior. E também não estava lá. Procurei então no Congresso Democrático e na Constituição Americana e até ouvi discursos inflamados de juristas. Só aí entendi o segredo de sua força e o espírito de seu poder. Os Estados Unidos são grandes porque são bons. Se algum dia deixarem de ser bons, deixarão de ser grandes. Hoje, é claro, o novo cenário americano não é nem de longe aquele conhecido por Tocqueville. Os Estados Unidos digerem uma amarga estatística de números de violência. Segundo uma pesquisa encomendada pelo governo americano junto ao Departamento de Educação, constatou-se que 3 milhões de crimes são cometidos por ano nas 85 mil escolas públicas do país. Estima-se que 135 mil alunos trazem algum tipo de arma branca para a escola todos os dias. 42% dos alunos de ensino médio temem por sua segurança na escola. 20% dos alunos do ensino médio creem que não é errado matar uma pessoa se ela roubar algo de você. E 10% de todas as escolas americanas experimentam anualmente algum tipo de violência, como assassinato, disputa de gangues, suicídio, roubo, estupro, etc. Coincidência ou não, este cenário está paralelo à perda de fé de muitos líderes religiosos que teriam, teoricamente, a missão de conduzir suas ovelhas às verdades de Cristo. Segundo uma pesquisa realizada pelo sociólogo Jeffrey Hadden, que enviou questionários a 10 mil pastores e professores de teologia de diferentes denominações religiosas, o triste resultado mostrou que 50% dos entrevistados diziam não acreditar mais que Jesus nascera de uma virgem. 80% também responderam não diante da proposta de ser Jesus o legítimo Filho de Deus. Os mesmos 80% voltaram a assinalar não quando o quesito era a crença na Bíblia como livro sagrado e inspirado por Deus. E, finalmente, 36% disseram não crer na ressurreição física e corpórea de Jesus. Seria quanto a esse cenário que o juiz Tocqueville estava querendo prevenir os americanos? É possível que sim, mas infelizmente muitos ainda se mostram tardios em acreditar na revelação de Deus. O Criador do universo, no entanto, sabe como funciona a mente de suas criaturas e não deixa de amá-las apesar de sua obstinada rejeição. Constantemente, Ele envia seu Espírito a tocar nos corações, sussurrando a sua presença. Além disso, sabedor de que somos seres racionais, criados assim por sua bondade, Ele envia evidências na medida certa para colaborarem na crença de sua palavra. Algo que não nos leve apenas a uma fé cega, fundamentada num vazio mental.
Veja quantas pessoas cultas e intelectuais deram um testemunho pessoal positivo acerca da veracidade da Bíblia para a sua vida. Johann Kepler, considerado o fundador da astronomia física, ele descobriu as leis do movimento planetário e anunciou a harmonia das mecânicas celestes. Seus estudos astronômicos o levaram a validar muitos aspectos da cronologia bíblica. Ele dizia que a astronomia era pensar os pensamentos de Deus depois dele. Francis Bacon, lorde e chanceler inglês, considerado por muitos o pai do moderno método científico e um dos fundadores da Academia Real de Londres. Ele disse: há 2 livros que devemos sempre estudar: as Escrituras, que nos previnem do erro e revelam a vontade de Deus, e a criação, que expressa o seu poder. Isaac Newton, famoso, entre outras coisas, por descobrir a lei da gravidade, era tão devoto das Escrituras que escreveu um comentário sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Ele disse: nós encontramos mais marcas da autenticidade da Bíblia do que da história secular. Louis Pasteur, um dos maiores nomes da história da medicina e da microbiologia. Graças aos seus experimentos, temos hoje os processos de esterilização e pasteurização dos alimentos. Ele dizia: quanto mais conheço a Bíblia, mais minha fé aumenta. Wernher von Braun, um dos mais famosos cientistas, PhD da Universidade de Berlim, ele foi um dos maiores especialistas em projeção e lançamento de foguetes da NASA. Cristão convicto, ele cria piamente na Bíblia e na existência de um Deus criador do universo. Falando dos céticos, ele declarou: não consigo entender como um cientista tem a capacidade de não reconhecer a presença de uma racionalidade superior e divina por detrás da existência do universo. Seria o mesmo que um teólogo resolvesse negar os avanços da ciência moderna. Braun, diga-se de passagem, era alemão de nascimento e foi educado nos moldes do racionalismo europeu. Ainda jovem, ele foi obrigado a fugir do seu país por não concordar com os ditames de um líder fortemente apoiado por racionalistas liberais da Alemanha. O seu nome? Adolf Hitler. E para não ficar apenas nos exemplos do passado, vejamos mais um exemplo moderno. Lee Strobel, graduado em Yale, foi um brilhante jornalista investigativo do Chicago Tribune e ateu convicto. Ele resolveu então entrevistar vários especialistas em história, filosofia, ética, arqueologia e teologia, com o fim de desacreditar a Bíblia. Mas acabou se convencendo da veracidade bíblica e hoje é um famoso pregador do Evangelho, autor de vários livros apologéticos de defesa racional das Escrituras. Outro caso curioso foi o do professor Austin Miles. Em sua fase ateísta, ele escreveu um best-seller antibíblico intitulado Don't Call Me Brother, Não Me Chame de Irmão, onde apontava argumentos racionais para não ser religioso, muito menos crente fervoroso das Escrituras. Foi um grande constrangimento para os críticos quando descobriram que Miles, depois de uma grande luta de espírito, resolveu entregar o seu coração a Cristo e, de público, pedir perdão ao céu pelo livro que havia publicado. Hoje ele mesmo prega o Evangelho para pessoas céticas, como ele mesmo foi um dia. E como não podia deixar de ser, vamos finalizar a nossa lista de testemunhos a favor da Bíblia com a palavra de 3 dos mais reconhecidos arqueólogos do século XX, a começar de Sir William Ramsay, tornado cavaleiro pela rainha da Inglaterra graças aos seus muitos trabalhos acadêmicos na área da arqueologia romana e história da Ásia. Bem, tendo como intenção inicial desacreditar o livro de Lucas, o Dr. Ramsay viajou por todo o Mediterrâneo coletando dados para um livro acerca do assunto. Mas ele se impressionou ao descobrir que seus achados, ao contrário de desmentir o autor bíblico, tornavam a confirmar a plena exatidão dos costumes locais, títulos governamentais e outros dados que ele havia mencionado. Ramsay analisou as referências que Lucas faz a 32 países, 54 cidades e 9 ilhas e não achou um erro sequer. Ele concluiu: os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reconheço Lucas entre os historiadores de primeira classe. A seguir, temos um dos maiores arqueólogos de todos os tempos, deão honorífico dos estudos de assiriologia e presidente da American School of Oriental Research e pertencente à conceituadíssima Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. O seu nome, William Albright.
um acadêmico simples, mas detentor de nada menos que 30 títulos de doutorado honoris causa. Sua pesquisa sobre a Bíblia revelou, em suas próprias palavras, que não há a menor dúvida de que a arqueologia confirma a historicidade substancial da tradição presente no Antigo Testamento. Descoberta após descoberta, tem confirmado a exatidão de inúmeros detalhes e feito crescer o reconhecimento da Bíblia como uma valiosa fonte histórica. E, para finalizar, temos a figura do antigo presidente do Hebrew Union College de Jerusalém, o Dr. Nelson Gleck, um renomado arqueólogo judeu que chegou a ser capa da revista Time nos anos 60. Depois de participar de vários sítios arqueológicos em Israel e colecionar em seu currículo uma lista de dezenas de livros e artigos técnicos sobre arqueologia, ele declarou: pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais tem desmentido uma referência bíblica. É triste que muitas vezes a mídia, ao apresentar matérias sobre a Bíblia, não divulga ao público esse tipo de informação que dá testemunho e crédito à história relatada no livro sagrado. Antes, prefere entrevistar alguns descrentes, fazendo supor que nenhum acadêmico sério acreditaria na historicidade das Escrituras. Mas, como você pôde ver neste programa, não é só de críticos e céticos que vive o mundo acadêmico. Há muita gente conceituada que, em meio a pesquisas e anotações, apenas tem aumentado a sua fé na providência de um Deus que é tão presente, que quase dá para tocá-lo. Seus sentidos acadêmicos, sua inteligência e racionalidade não os pôde privar da certeza do amor e da existência de Deus. Mas por que muitos ainda duvidam? Bem, no passado perguntaram a mesma coisa ao escritor Victor Hugo. Sabe o que ele respondeu? Alguns homens de fato negam o Deus infinito. Alguns também negam o sol, são cegos. E não pense que aqui a referência seja a cegos físicos, que querem enxergar, mas não podem por uma deficiência ocular que está acima da sua vontade. Não, não é desses cegos que Victor Hugo está falando, mas daqueles que, embora tendo todas as faculdades visuais bem conservadas, insistem em ficar nas trevas. Eles não são cegos por falta de opção, eles preferem o escuro, e por isso não enxergam a beleza do sol da justiça, que um dia trouxe a salvação em seus raios. E você? Quer se curar da cegueira espiritual e intelectual e enxergar pela fé a veracidade de Deus? Basta pedir-lhe, e Ele lhe dará o colírio do céu. Você verá a ação de Deus na história e contemplará o grande amor de Deus agindo na sua vida.